Então, nosso tema de hoje é saúde da tireoide, como ela pode afetar o nosso organismo como um todo, né, gente? O endocrinologista, Dr. Daniel Bratan, mais uma vez com a gente, bem-vindo. Prazer, Carol. Tudo bom, doutor? Tudo ótimo, então, tá prazer bom. estar aqui com vocês. Bom, nós vamos falar simplesmente da sua clínica diária, né? Falar de tireoide com o endocrinologista é falar do que vocês mais prezam, talvez hoje seja a primeira investigação quando um paciente chega, né, doutor? Exatamente. A tireoide é uma das glândulas mais importantes que a gente tem no corpo, né? Ela tem diversas funções, ela regula nosso metabolismo, atua na função cardíaca, né? Na regulação da temperatura corpórea. Então, ou seja, uma vez que você desregula essa glândula tão importante, o paciente vai ter infinitas comorbidades que ele pode ter no corpo dele. Então, a importância da gente ter ela extremamente regulada é trazer para o paciente uma qualidade de vida que muitas vezes ele não percebe que está tendo problemas. Então, hoje, as patologias da tireoide são muito subdiagnosticadas. Entendi. Muitas vezes, hoje, os médicos procuram muito pouco, primariamente, a tireoide. Muitas vezes, o distúrbio está ali escondidinho e é só a gente fazer algum ajuste muito fino e o paciente volta a ter uma qualidade de vida muito boa. A gente vai falar de tudo isso, então, até para iniciar, queria que você nos mostrasse exatamente onde fica a tireoide, a localização dela, né? Às vezes a gente olha, a gente não sabe exatamente onde fica, o tamanho, enfim. Temos uma foto super legal, mas eu acho, doutor, se você quiser nos mostrar assim, ó, em você, pra gente ter essa ideia, porque eu acho que muita gente também se preocupa com a questão dos nódulos, que é uma parte do nosso assunto, por isso a gente vai estender esse assunto pro YouTube. E às vezes, de observar, de saber a localização, a gente já consegue, muitas vezes, tá mais alerta caso alguma coisa surja no meio do caminho, não é? Exatamente. Então, assim, a tireoide ela fica localizada nessa região cervical aqui. Se a gente pegar o nosso pescoço, né, o famoso pombo de Adão, que é uma das cartilagens que a gente tem aqui, a tireoide fica logo abaixo dela e ela tem um formato de uma borboleta. Então ela fica localizada tanto no homem quanto na mulher, um pouquinho abaixo dessa cartilagenzinha que a gente tem aqui, que é mais proeminente. Tá. Um pouquinho abaixo aqui nós temos a localização da tireoide. Vale ressaltar que a tireoide ela não deve ser palpável. Tá. Né? Então, ou seja, não é um órgão que a gente palpe e sente a tireoide. Uma vez que a gente sente a tireoide, pode ser que a gente esteja frente a algum problema já que o seu corpo está mostrando. Entendi. Mas ela é um órgão que a gente não consegue palpar primariamente, não é pra gente senti-la, não é pra gente... É pra ser molinho. É pra ser molinho, exatamente. Tá, perfeito. Mas é interessante porque depois a gente pode falar até de algumas dicas, né, que você vai nos dar quando engole, pra ver se a gente vê alguma coisa. Mas é daqui a pouquinho. Já localizamos então a tireoide. Agora, doutor, conta pra gente, você disse que ela é responsável aí por muitas questões. Então, vamos falar dos hormônios, né? Vamos. Que a tireoide acaba fazendo aí esse controle e o equilíbrio, que a gente fez até uma brincadeirinha aqui, ó, na nossa ilustração, que é essa gangorrinha aqui. Exatamente. Então, assim, a tireoide, ela por si só, ela produz um dos hormônios mais importantes, que é esse hormônio aqui, que é o T4, né? Esse T4 aqui, que ele é responsável por diversas funções do nosso corpo. Mas o que acontece? A tireoide, ela não produz a tiroxina de maneira espontânea. Tá. Precisa que o cérebro envie um comando para a sua tireoide. E essa é a parte mais importante. É em cima desse hormônio que a gente consegue muitas vezes diagnosticar se a sua tireoide está hiperfuncionante, está hipofuncionante, se ela está equilibrada. Então hoje o que acontece? O cérebro da gente, quando ele quer induzir a tireoide a fazer a produção do hormônio da tiroxina, ele libera um hormônio que é chamado TSH. Tá. O TSH é chamado hormônio tireoestimulante, ou seja, o hormônio que vai lá e estimula a sua tireoide. Certo. Então, o que acontece? Se você tem uma produção muito grande desse TSH, né, ou seja, se seu cérebro tem que estimular demais a sua tireoide para funcionar, esse já é o primeiro sinal. Isso já está nos mostrando que a sua tireoide não está normal. O TSH, existe um nível sanguíneo no seu sangue, tá, que é o nível preconizado, que mostra que a sua tireoide está o quê? Está em equilíbrio. Então, se a gente olhar no desenho, a gente prestar atenção aqui, se a gente pegar aqui, ó, se o TSH ele começa a ficar, né, mais alto, né? Vamos lá, deixa eu só olhar aqui. Fica aqui, ó. Se seu TSH ficar muito alto no seu sangue, significa o quê? Que o T4 está sendo pouco produzido. Então, ou seja, o seu cérebro está tendo que estimular demais a sua tireoide para produzir uma quantidade pequena de T4. Entendi. Então, ou seja, esse é o primeiro sinal. Pacientes que têm o TSH muito elevado no sangue podem estar frente a um quadro de hipotireoidismo. Ou seja, o cérebro estimula demais, mas a tireoide responde muito pouco. Então, o quadro de a gente está aqui ilustrando que é o TSH mais alto. O TSH mais alto e a produção do T4 já pode estar menor no seu corpo. Vamos colocar na tela então os sintomas. Agora a gente vai falar um pouquinho das queixas, né? Porque é outro sinal de alerta para as pessoas poderem relatar ao médico para manter aí uma investigação correta. Então a gente separou aqui os principais. Dos principais eu vou ler todos, doutor, e aí você me diz.
quantos assim precisam estar associados para de fato o médico suspeitar que pode ter a tireoide, tá? Que é um cansaço excessivo, depressão, intolerância ao frio, dificuldade de concentração, redução dos batimentos cardíacos, essa eu não sabia, perda de memória, sonolência, ressecamento da pele, dores musculares, queda de cabelo e ganho de peso. A gente frisa muito na questão do ganho de peso, né? Já já a gente fala do hiper, então. Vamos falar primeiro do hipo, aí já vou pedir pra gente colocar o hiper. Vamos lá. Exatamente. Se o paciente tiver pelo menos 2 desses sintomas, né, dessa lista, a gente já pode desconfiar que existe algum problema na tireoide. Tá. Né? E são sintomas que geralmente são sintomas tão genéricos que o paciente ele desconfia muito pouco que ele pode ter um problema de saúde. O cansaço, a fadiga, né, o ganho de peso excessivo. Hoje, quando a gente pega esses sintomas e coloca numa rotina, né, do brasileiro, geralmente é uma rotina que todo mundo está cansado, sim, todo mundo tem dificuldade de perder peso, tem uma sonolência excessiva. Então, por isso que eu falo, a importância de estar conversando com o paciente e estar esmiuçando o que ele está sentindo. Porque sintomas como esse, né, provavelmente são sintomas de deficiência na sua tireoide. Ah, entendi. Agora, o ganho de peso acaba sendo comum? É algo comum de relato? Porque falam, então, que esse metabolismo fica um pouco mais desacelerado? Fica um pouco mais desacelerado. Então, pacientes que têm hipotiroidismo, muitas vezes, no primeiro momento, o metabolismo deles fica normal, mas a médio e longo prazo, esse metabolismo vai ficando mais lento. O que favorece o quê? Com que o paciente tenha uma taxa metabólica mais baixa. Entendi. Ou seja, o gasto de caloria deles ao longo do dia é menor. Então, esse paciente ele tem um aumento de gordura visceral muito mais proeminente do que num paciente que tem a tireoide normal. E a questão até que, como a gente colocou aqui, ó, um cansaço excessivo, né? Esse cansaço excessivo, ele tem uma característica, assim, que você destacaria? Porque, como você disse, hoje a gente, né, na questão do estresse, tudo que a gente passa, né, na rotina, exatamente, não é brincadeira, é muita coisa. Então, a gente já tem um cansaço mesmo por causa disso. Mas ele é um cansaço também ligado a essa falta desse hormônio, ou já aquele cansaço porque também dá sonolência, mas a pessoa acaba dormindo bem, ou ela tem um sono comprometido que também vai trazer mais cansaço. Eu falo que é um sono, eu falo assim, é um sono excessivo, mas que o paciente não consegue ter o reparo. Ele dorme, por mais que ele durma horas, né, ele dorme durante vários períodos do dia, ele nunca tem aquele descanso satisfatório. Puxa, tá. Ele não consegue entrar naquele sono profundo. Então, se ele não entrar naquele sono profundo, ele nunca tem aquele descanso efetivo do organismo. Entendi. Agora, doutor, me conta uma coisa. Se os exames derem normais ele tiver sintomas, como é que é isso? Muitos pacientes têm alguns desses sintomas, aí a gente investiga a tireoide está normal. E aí que eu falo que a gente parte para uma segunda análise, que é o quê? A gente avaliar os outros níveis hormonais. Tá. Hoje existem outros níveis hormonais no nosso corpo que podem trazer esses mesmos tipos de sintomas. Por exemplo, hoje a gente tem muito comum a gente pegar pacientes que têm deficiência de testosterona, né? Um dos hormônios aí que hoje vem sendo mais estudado e vem mostrando que pacientes que têm deficiência de testosterona são pacientes que ficam mais cansados, mais fadigados, podem ter, mulheres têm muita alteração de memória, mulheres ficam com mais esquecimento, têm perda de libido. Então, por isso que é importante não só avaliar os hormônios que a tireoide produz, mas avaliar todo o eixo hormonal do paciente, porque muitas vezes a tireoide está normal e a deficiência que esse paciente tem é em outros tipos de hormônio. E hoje vocês já têm uma resposta mais clara para os gatilhos desses problemas na tireoide? Porque a sensação que eu tenho, inclusive entrevistando médicos ao longo desses 12, né, meu Deus, quando eu vejo esse número, é que parece que o número tem aumentado. Tem aumentado. E tem doença autoimune envolvida também. Tem. Não só a parte das doenças autoimunes, mas, por exemplo, a parte de nutrição, né, altera demais a função da tireoide. O que a gente vem notando hoje em dia? Hoje em dia a gente tem cada vez menos alimentos orgânicos, né? A maioria dos nossos alimentos são processados, industrializados, tem muitos conservantes, as frutas têm muitos agrotóxicos. Então o que acontece? A tireoide é um dos órgãos que responde demais a alguns minerais e algumas vitaminas. Então, por exemplo, a vitamina C, zinco, selênio, magnésio, vitamina B12, são todas vitaminas que ajudam a deixar a sua tireoide funcionando de uma maneira normal, que deixam a tireoide ativada. Então, uma vez que a gente tem deficiência desse tipo de nutriente no organismo, é um gatilho a mais para o paciente desenvolver alguma alteração na tireoide. Muitas vezes, a gente vê uma deficiência do hormônio da tireoide, a gente vê um paciente com TSH um pouquinho mais alto, ou seja, ele não tem um hipotiroidismo diagnosticado, mas ele está caminhando para virar um paciente com hipotiroidismo. Aí você avalia a parte de vitaminas e minerais, ele tem uma deficiência imensa. Você suplementa essas vitaminas e muito engraçado que a tireoide responde, ela volta a funcionar. Você percebe que o TSH cai e volta a entrar no equilíbrio novamente. Que
coisa. Então, a questão da alimentação, da nutrição está diretamente relacionada à tireoide. Mesmo pensando na doença de Hashimoto, que é o que você vai falar daqui a pouquinho, que tem o lado autoimune. Tem o lado autoimune. A tireoidite de Hashimoto, por exemplo, na verdade acontece assim, a tireoide ela passa a ter uma alteração do seu funcionamento, mas por outro mecanismo. Tá. O mecanismo é o quê? Uma doença autoimune, são anticorpos atacando sua tireoide. Mas já tem estudos mostrando que pacientes que têm doença autoimune também podem ter deficiência de alguns minerais no organismo. E suplementando esses minerais e suplementando algumas vitaminas, você pode ajudar a reverter essa tireoidite. Que interessante. Vou lá e já volto a deixar uma perguntinha do público. Mandem, aproveitem. Estamos ao vivo no @VocêBonitaTV. Pergunta da Silvana. Beijo, Silvana, obrigada. Quem tem hipotiroidismo agrava problemas com artrose? Silvana, que pergunta maravilhosa, porque a gente está falando de doença autoimune, então nós vamos juntar tudo isso. Eu ia perguntar se quando a gente fala de tireoide e da doença autoimune, que é de Hashimoto, você está associada a outras questões e outras doenças autoimunes. Daqui a pouquinho. É isso, vamos lá. Daqui a pouquinho a gente vai ter o nosso momento exclusivo no YouTube. Vocês precisam participar, que a gente vai responder as perguntinhas, né? Com certeza. Doutor, vamos juntar então o que a gente estava dizendo com a pergunta da Silvana, que a gente deixou. Ela colocou aí se quem tem hipotiroidismo, se ele agrava problemas com artrose. Quando a gente fala de artrite, artrose, enfim, toda essa outra parte, explica, tem alguma relação? Então, na verdade, não tem uma relação direta. O que acontece é assim, que o paciente tem hipotiroidismo, se esse hipotiroidismo for controlado, ou seja, ele tiver um hipotiroidismo tratado, isso não vai afetar a qualidade de vida dele. E nem vai corroborar para outros tipos de patologia no corpo dele. Agora, o paciente que tem hipotiroidismo, não está tratado, não está controlado, pode ter piora da artrose? Na verdade, não é que tem piora, é que são coisas que se somam. Então, o paciente tem um hipotiroidismo que não está tratado, não está ainda com o tratamento efetivo, e mais que isso, não está com o tratamento otimizado, são pacientes que ficam mais cansados, têm menos disposição, têm mais dores pelo corpo, e aí necessariamente esse paciente já tem uma patologia como artrose, já vai ter dores, que vão se somar com as dores do hipotiroidismo. Então, ou seja, isso vai se somar. Né? Então, ou seja, isso vai ajudar a piorar a qualidade de vida desse paciente. São coisas que se somam. Mas hoje vocês já conseguem relacionar hipotiroidismo, quando é de Hashimoto, que é uma doença autoimune, com outras doenças autoimunes? Ou seja, que o paciente possa ter mais de uma doença autoimune quando tem o Hashimoto? Pode. Pacientes que têm tireoidite de Hashimoto podem desenvolver outros tipos de doença autoimune. Então, geralmente, quando o paciente tem o Hashimoto diagnosticado, vale muito a pena a gente investigar outros tipos de doença autoimune, investigar as queixas, né? Fazer um exame mais completo nesse paciente, que muitas vezes esse paciente não tem só o Hashimoto, né? Porque o que acontece? Os anticorpos que estão atacando essa tireoide dele podem também estar atacando outros órgãos que muitas vezes, num primeiro momento, não tem sintomas. Entendi. Então, vale a pena fazer uma investigação mais profunda. Tá, e daqui a pouquinho tem mais perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos falar do outro quadro, então, que já a gente responde perguntas de hipo, mas vamos falar do hiper, né? Exato. Que é o outro quadro. Aí é o inverso? Aí é o inverso. O T4 está mais alto? Exatamente. Então, o que acontece? A glândula, quem tem o hipertiroidismo, a glândula passa a ser hiperfuncionante. Então, ou seja, existe um aumento da produção do hormônio do T4. Tá. Se esse T4 está muito alto no seu sangue, o cérebro entende o seguinte: não preciso nem estimular essa tireoide, não preciso nem mandar uma mensagem para ela, que ela já está trabalhando por livre demanda numa quantidade até excessiva. Entendi. Então, o que o cérebro faz? Ele tenta contrabalancear isso. Então, ele diminui o estímulo que ele dá para a tireoide através do TSH, para ver se esse hormônio consegue ficar pelo menos no nível fisiológico. Acontece que pacientes que têm o hipertiroidismo, mesmo o cérebro diminuindo o estímulo, a glândula ainda continua ativada e continua ainda produzindo uma quantidade de hormônios excessivos. É mais difícil de tratar o hiper? Eu falo que, na verdade, assim, é um pouco mais difícil de você controlar, né? O tratamento é outro tipo de medicamento, a gente não entra com o hormônio da tireoide, na verdade a gente precisa entrar com medicamentos que diminuam, né? Que façam um tampão em cima desse hormônio. Tá. O que acontece é que o tipo de sintoma que o paciente tem em cima do hipertiroidismo traz uma consequência muito maior para a vida dele. Então, ou seja, o paciente que tem hipertiroidismo é um paciente que ele fica mais acelerado, né? O coração bate numa frequência maior, ele tem tremores de extremidade, ele tem insônia, né? Ele se alimenta numa quantidade muitas vezes adequada, mas ele não tem o ganho de peso adequado, ele emagrece com muita facilidade. Então, ou seja, é um paciente que a gente brinca, é um paciente que está acelerado o tempo inteiro, né? Então, é um paciente que, ou seja, ele não tem aquela pausa, ele não consegue fazer o corpo dele descansar. É o tempo inteiro acelerado. Vamos colocar então, a gente tem aí os sintomas, vou ler todos para vocês, né, para ser o sinal de alerta. Acaba sendo até menos comum que o hipo? O hipo ainda é o mais prevalecente, não? O hipo ainda é o mais prevalente hoje. Tá, olha lá. Tá prontinho? Na tela. Aê, foi. Sintomas, então, do hiper.
taquicardia, nervosismo, ansiedade, irritação, hiperatividade, aumento da sudorese, esse é interessante, queda de cabelo ou fraqueza do couro cabeludo, fraqueza dos músculos, aumento do apetite, olhar fixo, alterações no ciclo menstrual e perda de peso importante. De todos esses, doutor, tem algum que você diria que acaba sendo mais comum das queixas? Porque eles também acabam se confundindo com outras questões, né? A taquicardia, o nervosismo e a ansiedade são os mais prevalentes. Geralmente o paciente que tem hipertireoidismo, ele fala que geralmente ele sente o coração batendo mais forte, né? Ele se sente mais ansioso, se sente mais nervoso e obviamente traz outros sintomas já em conjunto. Por exemplo, é o paciente que sua demais, né? Ele fala, puxa, eu tô sempre com calor, né? Eu me alimento bastante, mas parece que nunca é o suficiente. Entendi. Eu como, estou sempre com fome e eu não consigo ganhar peso. Ah, tem, né, aumento do apetite? Tem aumento do apetite também. O paciente, ele se alimenta, mas por mais que ele se alimente na quantidade correta, ele está sempre sentindo uma fome excessiva, né? Então, isso é um dos sintomas muito característicos. E o mais engraçado é o quê? Esse paciente, ele não perde massa muscular, né? Na verdade, acontece o seguinte, esse paciente, ele produz um excesso de calor no corpo dele, por outra via metabólica, né? E aumenta a quantidade de calor que o corpo produz. Por isso que ele sua de uma maneira muito maior. E, de qualquer forma, mulheres têm mais tanto um quadro quanto o outro? O quadro mais prevalente em mulheres ainda hoje é o hipotireoidismo. O hipo, né? O hipotireoidismo. As mulheres ainda ganham. As mulheres ainda ganham, infelizmente. E tem, assim, uma faixa etária que pode, assim, mais comum, assim, de aparecer? Geralmente, a gente fala que dos 20 aos 35 anos é a faixa etária mais comum de desenvolver. Tá. O hipotireoidismo que a gente fala que é a falência da glândula. Agora, aquele hipotireoidismo por doença autoimune, ele já pode se manifestar na adolescência. Puxa, então tem que ficar de olho mesmo, tem que fazer os exames certinho. Tem que fazer os exames certinho. E aí, esse check-up, eu acho importante a gente até falar do check-up antes até do nosso momento exclusivo no YouTube, que a gente está, agora a gente ainda está na TV, daqui 4 minutinhos a gente já está indo para o YouTube. Pode então falar um pouquinho dos exames, qual que deveria ser o check-up mesmo, enfim, completo, né, na avaliação aí do hipotireoidismo. Para a gente avaliar a tireoide, o ideal é que a gente faça a dosagem do TSH, né, o T4 livre no sangue, o T3, que é outro hormônio similar ao T4 que a tireoide produz também. Então a gente não avalia só o T4, mas avalia o T3 também. A gente solicita também presença de tiroglobulinas, anticorpos antitireoperoxidase. Basicamente são esses exames que a gente usa para avaliar a saúde da tireoide. O TSH, T4, T3, tiroglobulina e tireoperoxidase. Quando a pessoa tem alguma alteração da tireoide, a glândula também, no ultrassom, por exemplo, ela aparece modificada? Ela tem inchaço, enfim. Está associado também à questão do hipotireoidismo ou não? Tá, no hipotireoidismo a gente observa que a glândula pode ficar menorzinha, ou seja, uma glândula que, como ela vai perdendo a função, o cérebro estimula e ela não responde. Então, ou seja, ela vai diminuindo. Então, muitas vezes no ultrassom que a gente pode ver uma glândula de dimensões reduzidas. Então, muitas vezes pacientes que têm hipotireoidismo, quando eles chegam no consultório e falam assim, doutora, eu tenho hipotireoidismo e fiz esse ultrassom. Pode olhar, geralmente é uma tireoide que tem as dimensões reduzidas. E aí, com o controle do medicamento, volta ao normal? Muitas vezes pode voltar. Né? Muitas vezes a tireoide pode voltar a ter uma dimensão normal, ela pode voltar a funcionar de maneira normal, mas muitas vezes essa tireoide entra numa falência completa. E uma vez que ela entra na falência completa, o paciente vai depender 100% do hormônio sintético para poder equilibrar a saúde. Como se ele tivesse feito a retirada, então? Como se ele tivesse feito a retirada, basicamente isso. Jura? E ela fica assim, inativa quando demora muito para tratar e para encontrar esse hipotireoidismo? Geralmente, com os pacientes que a gente pega no início, né, o TSH começando a subir, a gente começa a suplementar, né, vitaminas, minerais, começa a fazer um trabalho para voltar a ativar essa tireoide. Muitas vezes a tireoide responde, o paciente não caminha para um quadro de hipotireoidismo, a gente consegue reverter. Então, gente, o mais importante é que a gente tenha um diagnóstico precoce, né? Tem que estar ali, enfim, entendendo um pouquinho do comportamento, se está tendo queixas parecidas com essa, fazendo os exames direitinho e, claro, conversando com o médico para fazer a investigação completa, porque hoje acaba sendo um diagnóstico rápido, né? E fácil de ser diagnosticado. Aí eu vou já deixar nossa balancinha equilibrada aqui pra gente responder perguntinhas do público na @VocêBonitaTV, porque agora é o seguinte, a gente vai pro YouTube, vocês já sabem que a gente tem aquela parada pro horário eleitoral gratuito, tem sido um super sucesso, fico muito feliz que tá todo mundo aí gostando, né, dessa nossa
a apresentação simultânea na TV e no YouTube. Então você pode assistir Você Bonita pelo aplicativo da TV Gazeta, no site da TV Gazeta, e o nosso canal do YouTube é youtube.com/Você Bonita. Vai lá para você curtir nossa página também, manda o seu like, ativa as notificações, porque o nosso conteúdo lá é muito completo. Eu tenho certeza que vocês vão amar, né, poder acompanhar todos os dias e não só nesse momento ao vivo. Então, todo mundo migrando para o YouTube agora, youtube.com/Você Bonita. Tô te esperando.